Na quarta-feira desta semana, perdemos um ícone da nossa cultura, a querida cantora Gal Costa, que aliás está sendo velada hoje. Ela morreu em casa aos 77 anos e, conforme a assessoria dela divulgou no dia, ela teria sofrido um infarto. Em setembro, a cantora passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo nasal. Não sabemos se esse tipo de cirurgia e seus efeitos colaterais poderiam levar uma pessoa a óbito. Essa é uma outra questão, mas a gente vai conversar sobre essa questão e outras com o Dr. Jamal Hassan, que vai explicar o que é o nódulo nasal semelhante ao que a Gal Costa tinha e quando que a gente precisa se preocupar. Doutor Jamal, que saudades! Tudo bem, meu querido? Muita saudade, que Poxa, bom estar aqui. Sempre um prazer recebê-lo. O prazer é sempre meu, eu adoro. Pena que o pretexto foi essa grande perda. É verdade. Mas eu acho que a partir do que acontece na vida, a gente pode olhar para a nossa vida e aprender. Com certeza. Chamou a atenção de um fato que a população ainda não conhece muito, que são os nódulos ou pólipos nasais, e que, a rigor, você que está assistindo vai ver que é um pouco mais comum do que se imagina, Regina. É mesmo, doutor Jamal? Pois é, não é tão incomum quanto parece, não. Vamos lá, vamos começar do começo. Isso. O que é o nódulo nasal, doutor? Nódulo nasal. A definição de um nódulo ou de um pólipo é baseada em uma estrutura que não deveria existir no corpo humano. É diferente, por exemplo, nós já falamos várias vezes de desvio de septo. Septo, exato, a pessoa tem, todo mundo tem septo. Se ele tiver torto, é um septo torto. Se tem, por exemplo, uma adenoide aumentada, que é a carne esponjosa, toda criança nasce com um adenoide. Essa adenoide pode aumentar, mas os nódulos e pólipos nasais são estruturas, Regina, que não deveriam existir no corpo humano. Portanto, são consideradas tumores. Aí quem está em casa já arrepiou tudo, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, mas aí calma que nós vamos esclarecer. Existem dois grandes grupos de tumores. Os tumores benignos e os tumores malignos. Tumor benigno é um tipo de lesão que o corpo não deveria ter, não existe, mas ele não dá metástase, significa ele não sai andando pelo corpo, não se implanta em outras regiões, e ele não invade os tecidos do lado, ele pode aumentar e comprimir. É diferente de uma invasão. O tumor maligno, que é conhecido como câncer, é diferente. É uma lesão que também não deveria existir, mas ele vai infiltrando, ele vai entrando, ele não respeita limite de nada quem está do lado, ele vai crescendo, 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 e ele vai mandando mensagem, que a gente fala, ele vai mandando implantações de partes dele em outros lugares do corpo que nós chamamos de metástase. Portanto, o nódulo ou pólipo nasal são estruturas que não deveriam existir. Podem ser benignos, podem ser malignos também. Tá. O que o senhor prefere? Continuar a explicação aí ou ir para mitos? Vamos mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui é uma maquete onde eu mostro o nariz, né, a entrada do nariz e toda a fossa nasal aqui, certo? Aqui é a garganta, aqui é a entrada do nariz, né? Vamos colocar mais retinho aqui, né? Isso, aqui. Então, aqui. Olha só, quando a gente entra no nariz, o nariz não é reto por dentro, ele tem um monte de entradas e saídas. Isso faz com que o crescimento de uma estrutura aqui, no caso pólipo ou nódulo, ou outros tumores, faça com que o nariz venha a entupir. Aí, tá aí, dica número 1. Primeiro sintoma que a pessoa pode ter é nariz entupido. Como o nódulo ou pólipo são estruturas atípicas, anormais, é muito comum a pessoa falar, entope esse lado. Aí você pensa, rinite alérgica, por que vai ser só de um lado? Então a pessoa não tinha uma obstrução de um lado, de repente
tem uma obstrução. Claro, pode ter pólipo, nódulo dos dois, mas opa, primeiro sinal, entupiu de um lado, não é normal. Como essas estruturas estão escondidas no nariz, Regina, eu trouxe aqui para você e para o pessoal que está em casa uma demonstração, claro, na maquete, de um exame que a gente usa, esse aparelho aqui. Esse aparelho aqui, ó, todo mundo assusta com esse aparelho. O nome dele já assusta, né? Como que chama? É um nasofibroscópio. Naso, porque a gente entra pelo nariz. Fibro, porque ele é uma fibra e ela é uma fibra flexível. E ele é um endoscópio, então nasofibroscópio. O que a gente faz com esse aparelho? A gente coloca no nariz para olhar essas entradas e saídas. Tem uma câmera aí, não? Tem, a gente une a câmera aqui e uma fonte de luz aqui. Tá. Aí, no monitor, a gente vai ver tudo que está aqui. Quando é criança, eu falo que é uma minhoquinha que tem celular, que vai gravar um vídeo no nariz da criança. E quem que dá mais trabalho, criança ou adulto? Ah, tem muito adulto que dá trabalho. Vixe! Vamos ver como é que a gente faz esse examezinho aqui, na nossa maquete, ó. Ai, achei que ele fosse fazer em mim. Olha só, também posso. Não, Vamos lá. Olha só, gente. Tá aqui uma outra maquete e o aparelho vai entrar. E eu com a minha mão direita aqui, eu controlo para cima e para baixo, ó. Olha que bacana. Aí eu vou olhar aqui, aí eu vou olhar aqui, aí de repente eu vejo, opa, tem um negócio aqui. Tem uma bola que não tinha que ter. Aí eu entro com o aparelho, ó, eu entro aqui, aí eu olho aqui, aí eu olho pra cá, aí eu venho pra cá, né? Então esse exame é um exame rápido e é o exame principal para que a gente possa ver as estruturas dentro do nariz. Deve ser incômodo, mas indolor. Olha, é assim, eu diria que ele é incômodo. Geralmente é feito com uma anestesia local com spray de xilocaína. É muito rápido, porque a distância que a gente tem que percorrer é pequena. E o principal, dá muita informação. Exatamente. Então, é como se eu fosse... Ó, não vou perguntar nem a sua idade, nem de quem está em casa, viu? Mas quando eu era criança, tinha um seriado que chamava Terra de Gigantes. Opa! Não vai falar que você ouviu falar. Não vai me dizer isso, porque você não tinha nascido ainda. Sei. Aí eu falo assim que eu me transformo naquele homenzinho pequenininho e vou andando dentro do nariz. Aí eu vou olhando, o que tem? Olha, tem uma carninha aqui, tem isso ali. Portanto, a medicina consegue dar informações tão valiosas que não se justifica não buscar ajuda médica. Em quais situações em relação a pólipos ou nódulos nasais? Preste atenção, olha lá, hein? Nariz entupido constantemente, especialmente se for de um lado só. Catarro constante, amarelo, esverdeado, não para de sair catarro. Cheiro ruim no nariz que a pessoa sente dentro do nariz dela, os outros não sentem. Catarro escorrendo na garganta, aquela pessoa que fica puxando o catarro, acorda de manhã, aí eu vou fazer aquele negócio feio que a pessoa faz, assim, fica puxando para cuspir. Regina, eu apronto. Não tem jeito, você me chamou, eu vou aprontar mesmo. E a gente quer isso. É isso aí, porque a pessoa chega no médico e fala, ai doutor, eu tenho até vergonha de falar, porque eu puxo o catarro. Ué, vai fazer o quê? Porque o catarro, olha onde ele está escorrendo. Ele está escorrendo aqui atrás. Então, como o catarro está escorrendo aqui atrás, o que acontece com a pessoa? A pessoa fica com aquele incômodo no fundo da garganta. Aí aquele incômodo no fundo da garganta, a pessoa, o único jeito é puxar para cuspir. Então, gente, nódulos nasais ou pólipos nasais devem ser investigados quando a pessoa tem um sintoma de nariz persistente e
atípico. Tá. A pessoa fala assim, não é igual rinite desde criança. É uma coisa que aparece. Aparece. E aí, por falar nisso, nós vamos ter um monte de perguntas legais, Vamos para a primeira delas. Vamos, oba! Perguntas do pessoal de casa sobre esse assunto. A primeira pergunta, vamos ver quem enviou, é a Yara. É possível que um pólipo nasal se transforme num tumor maligno? Olha, Yara, é assim, geralmente isso não acontece, porque a sua pergunta é uma pergunta de milhões de pessoas no mundo. O mais comum é que o tumor maligno já nasce como maligno. E o benigno continua como benigno. Existem tumores benignos que se transformam em malignos, mas isso é exceção. O mais comum é, se ele é maligno, já nasceu maligno e continua assim. A possibilidade, respondendo sua pergunta, existe, mas é pouco provável, muito pouco provável. Próxima pergunta é enviada pela Vitória. Quem tem rinite ou asma, tem mais chances de ter pólipos nasais? Pois é, tem maior chance. Existe, a gente chama de tríade, que são 3 situações que são muito comuns de andarem juntas, que são asma, alergia a ácido acetil salicílico e pólipos nasais. Então, a pessoa que tem asma pode ter pólipos nasais, especialmente se a pessoa que tem asma tem alergia à aspirina. Tá. Asma com alergia à aspirina é maior chance de ter pólipos nasais. Mais uma. Natiele. Sangramento nasal pode ter relação com pólipos ou nódulos? Pode, porque esses pólipos, às vezes, eles são móveis. E às vezes a pessoa soa muito forte, às vezes tem uma gripe, aí pode sangrar o nariz, sim. Sangramento nasal também deve ser investigado sempre. Mais uma. Lilian, descongestionante nasal em excesso pode desencadear a formação de nódulos? Olha, Lilian, geralmente não desencadeia. Mas... A gente também fez muitas pautas aqui, com aqueles descongestionantes que eu trago sempre a minha caveirinha, porque vicia, dá sangramento, dá dor, dá perfuração de septo, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, dá um monte de coisas. Mas nesse caso, não, ele não transforma num nódulo. O que não quer dizer que usar em excesso seja uma alternativa saudável. Sob hipótese nenhuma. Significa que deve ser usado com orientação médica. Próxima pergunta, Mariana. Verrugas podem crescer dentro do nariz e é preciso removê-las? Pois é, Mariana, podem. Uma verruga, por exemplo, é um nódulo ou um pólipo, é um tumor benigno. Não é para existir a verruga na pessoa. Então, isso é um tumor benigno, né? As verrugas podem existir dentro do nariz, inclusive, geralmente as verrugas, elas são complicações ou são causadas por um herpes vírus, um herpes especial, que é um papiloma, ou é diferente do HPV ginecológico, tal, é um outro papiloma vírus que pode dar no nariz também. Inclusive no nariz, quando existe esse tipo de pólipo causado por um vírus ou uma verruga, a gente chama de papiloma invertido. É um nome especial de uma lesão que também não é tão incomum, infelizmente. Tá bom. Me dá um minutinho, doutor, eu já venho. Claro. A gente podia ir para alguns mitos e verdades, né? Oba, vamos lá. Tanta coisa que a gente acha que é verdade e não é e vice-versa. Isso mesmo. Doutor Jamal Azan, é mito ou verdade que o nódulo nasal pode ocasionar sinusite? Isso é uma verdade. É verdade porque ele pode entupir os canais de drenagem dos seios da face. Quando ele entope os canais, junta a secreção e isso pode dar sinusite. Isso é verdade. Acabei de aprender. É mito ou verdade que somente pessoas mais velhas podem ter nódulos e pólipos nasais? Isso é um mito. Existem, infelizmente, vários tipos de nódulos ou pólipos em crianças. Existem lesões, a gente fica com dó, né? Fica. Criança é duro, é difícil quando a gente vê uma criança com uma lesão, né? Mas, infelizmente, a natureza, ela prepara surpresas e o importante é todo mundo estar atento o tempo todo a sintomas atípicos, anormais, mas a criança pode ter sim. E é preciso remover nódulos e pólipos nasais? Geralmente sim, porque os nódulos e pólipos,
levam não só ao desconforto respiratório, que é o nariz entupido, como juntar secreção com sinusite e realmente isso acaba sendo um problema muito incômodo, pode dar dor de cabeça, as dores de cabeça podem ser muito intensas, pode inclusive, Regina, e não é incomum, quando nessa região do seio maxilar, que a gente chama, dá incômodo ou dor nos dentes de cima. E a pessoa vai no dentista e fala, eu tô com dor no dente. Aí o dentista pergunta, que dente? Não sei, são os dentes. É esse, é esse, é esse. Porque o seio maxilar está em cima da raiz de vários dentes, especialmente do pré-molar até o segundo molar, e aí a pessoa se confunde. Então, realmente, geralmente tem que tirar. E para voltar para o começo da nossa conversa, que a Gal Costa removeu o nódulo, é uma cirurgia complicada, varia, é muito invasiva, e como é a recuperação? Olha, quanto antes a gente detectar e tirar, menor a cirurgia, menos incômodo a recuperação. Hoje em dia, as cirurgias são com aparelhos parecidos com esse endoscópio. Entra por dentro do nariz, tira, cauteriza, dá um ponto, coloca um remedinho, infiltra alguma coisa. Então, existem cirurgias que são muito grandes, mas a maioria delas, o pós-operatório é pouco incômodo, tem algumas características, mas assim, o benefício é muito maior. Regina, e eu quero que todo mundo aqui em casa preste atenção. Cada vez mais nós queremos viver mais e melhor. Portanto, a ajuda do médico, da medicina tem que ser buscada rápido. Esse negócio de você aí que está em casa falar assim, eu não gosto de médico, eu não vou no médico. Vai que ele me fala um negócio, não sei o que lá. Um médico vai falar o que tem. Eu não crio doença na pessoa. Então, para buscar a saúde, uma longevidade maior e com melhor qualidade de vida, busque o atendimento médico o quanto antes, porque a cirurgia, ela é tudo hoje em dia por dentro do nariz. Perfeito. Mais um, é mito ou verdade que o tratamento, na maior parte das vezes, é cirúrgico? É verdade, nós falamos isso agora há pouco, é verdade, sim. É uma lesão, é um tumor, tem que tirar. Geralmente ele é benigno, mas tem que tirar. Precisa ser removido. Geralmente sim. Já que o doutor falou em saúde, como é que está a saúde, como é que está a vida, doutor? Tudo bem? Maravilhosa, especialmente porque eu presto atenção num desafio. Você sabe que eu gosto de fazer desafios para todo mundo que está em casa. Eu quero desafiar você que está em casa a me responder uma pergunta que parece simples. O que é saúde? Boa. E agora? Boa. Vamos! O que é saúde? Hã? Não, pois é, a maioria não acerta. Organização Mundial de Saúde descreveu em 1946 o que é saúde. É o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de doenças. Portanto, respondendo, Regina, eu estou com perfeito bem-estar físico, psíquico e social, porque eu me cuido para cuidar de vocês. Ah, mas é demais, né? Dr. Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista. E está no Instagram como Dr. Jamal Azan, né? O Instagram. Doutor Doutor Jamal. Doutor Jamal. Simples, Doutor Jamal. Isso mesmo. Muito obrigada pela disponibilidade em vir aqui conversar conosco, pela generosidade em compartilhar tantas informações. Eu amo você, amo vocês que estão nos assistindo. Aproveitem, por favor. Obrigado. Venha sempre. Não demore tanto para voltar. Obrigado, viu? Até breve, doutor. Até. Bom final de semana.